Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Vitória da Cidadania. E a nossa convidada é a professora Elcimar Teles, da UFMG, e também cientista política, especialista em movimentos sociais e movimentos eleitorais. E o Brasil todo viveu e vive uma experiência democrática extremamente significativa, a expressão da cidadania e a expressão da soberania popular. Neste programa nós vamos fazer uma avaliação desse movimento, as razões e as bandeiras que o movem, ou o moveram e o movem, analisar as respostas dadas pelo governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, e vamos encerrar analisando exatamente a perspectiva desse movimento e qual será o saldo que nós esperamos positivo no reforço da democracia, da cidadania e da soberania popular. Professora, como explicar essa mobilização popular ocorrida nos últimos dias, que assemelha muito à campanha das diretas e também ao impeachment do presidente em 1992? Eu acho que é possível explicar esse tipo de mobilização pensando um pouco a formação da opinião pública no Brasil. Eu trabalho na área de opinião pública e nós tínhamos já uma série de pesquisas feitas desde 2008, 2010 e 2012 para aferir o comportamento e a conduta do eleitor durante períodos eleitorais. Sim. Então eu posso tentar verificar esse mosaico que é complexo através de algumas teorias de formação da opinião pública com base exclusivamente nessas pesquisas. A primeira coisa que a gente tinha percebido desde 2008 e sobretudo em 2010 é que houve um fenômeno de desalinhamento do eleitor, ou seja, uma parcela significativa do eleitor, ele estava muito satisfeito com a política econômica, portanto, ele poderia votar em candidatos da situação do governo do estado ou do governo federal, mas uma parcela significativa desses eleitores, embora estivessem satisfeitos com a economia, votaram em candidatos fora dos partidos tradicionais como PT e PSDB. A minha preocupação era: por que eles fizeram isso? Porque pessoas satisfeitas com a economia não votam em candidatos apresentados pelo governo. E na base de dados, a gente constatou uma correlação forte entre votar em candidatos da oposição e estar insatisfeito com a política, tá certo? Então, mais do que uma crise... A insatisfação não é com a economia, mas é exatamente com a política. Não, naquele momento, em 2010, era uma insatisfação com os rumos da política, e isso foi bastante potencializado quando a Marina entrou e apresentou uma pauta de um novo código ético. Isso acontece só no Brasil? Não. Eu acho que é importante fazer essa comparação. O que existe é que países de economia exitosa, como o Chile, como a Turquia e agora o Brasil, eles estão fazendo movimentos, e esses movimentos denotam um grau de insatisfação também com a política e não com a economia. A Turquia também é um país emergente, ela não é um BRIC, mas ela é um país que não vive crises. O Chile também não vive crises. Então, por quê? O que as pessoas estão dizendo? As pessoas estão dizendo que a prosperidade não compra estabilidade política. Mas eu posso também pensar que o que se conquistou no passado é, digamos, o patamar, o degrau, para obter mais coisas. Exatamente. Aí eu estava pensando um pouco que, na verdade, você tem uma inserção de uma nova camada no Brasil de 40 milhões de pessoas. Essa inserção, Girolete, ela não foi feita gradualmente, ela foi feita de um modo bastante acelerado. Só que a capacidade de investimento dos estados para políticas públicas não se acelerou, porque o Estado, nesse momento, não conseguiu capitalizar poupança. Então, você cria um gap entre uma inserção muito rápida no mercado de consumo, essa nova classe média, entre aspas, que é um extrato, começa a demandar por serviços públicos, e o Estado, ao mesmo tempo, ele não consegue ter uma poupança que produza investimentos capazes de gerenciar esse excesso de demandas. Por quê? Porque houve uma inserção muito rápida desses consumidores. Então, cria-se um gap. Professora, valeria tanto para a classe média emergente e para a classe média tradicional? Sim, mas a velocidade de inserção dessa nova classe e as novas demandas que eles sugerem são demandas por serviços públicos de melhor qualidade. Você tem que abrir novas escolas. Esses cidadãos que se inserem, eles aumentam a escolaridade, portanto, eles se tornam mais críticos
Claro. A política, como é normal, aumenta a escolaridade, produz mais crítica e produz uma postura mais pró-mudança. Só que a capacidade do Estado, como a inserção foi muito rápida, de fazer esse investimento e rapidamente colocar novos investimentos que sensibilizem, que deem conta dessa demanda, ela é limitada. Então isso vai gerar movimentos. Na Turquia isso aconteceu, no Chile isso aconteceu em 2011 e agora no Brasil. Mas isso vale muito mais para a classe média emergente e não para a classe média tradicional. A análise da classe média tradicional é que ela está perdendo posições. Por outro lado... Perdendo status. Por outro lado, é bastante interessante. Esse movimento de expansão das demandas coincide com um momento também de desaceleração econômica. Claro. E como se sabe, a inflação, ainda que pequena, ela gera desconfiança em relação ao futuro. E uma economia que gera desconfiança no momento em que as demandas são grandes, gera aí um estampido. Então, as pessoas não estão percebendo o que a economia não determina esse movimento, mas ela é uma variável, ela é um elemento importante para se explicar, não a insatisfação com a política, mas para se explicar como que uma insatisfação com a política no momento de êxito, digamos, da economia, que foi um momento de êxito, dessa medida que essa economia retrai um pouco, você tem esse tipo de movimento. Pelo menos me parece uma explicação muito interessante para pensar o Chile e para pensar a Turquia. Sim. A exuberância desse movimento, o seu vigor também impressionou muito, né? Porque nós tivemos em 83 o movimento das diretas, 92 do impeachment, e de lá para cá o grande movimento de massa era a parada gay, né? É verdade. Eu acho que ele tem algumas características próximas ao impeachment direta já e outras que são bem diferentes. Eu acho que o uso das novas tecnologias é alguma coisa que o diferencia dos demais. São movimentos pouco hierarquizados, são movimentos sem líderes, são movimentos muito mais espontâneos, e ele, nesse sentido, ele não se parece com a direta já, porque, na verdade, mesmo os próprios estados oposicionistas naquele momento colocaram todo o seu capital político, seus recursos políticos para realizar as diretas já. Eles são movimentos de massa, mas são movimentos de massa que não têm ainda um cardápio muito definido de demandas. Bandeiras difusas que nós Bandeiras difusas. Bandeiras democráticas, inclusive é bom colocar até para que o movimento se pense, bandeiras também que não são necessariamente democráticas. Uma parcela desse movimento, que não é maioritário, também sai com algumas bandeiras no sentido de questionar o papel dos partidos políticos. Também. Então ali nós temos algo que é muito positivo. Mesmo que haja negativo no movimento, é positivo. Por quê? Ainda que ele diga que ele é um movimento sem ideologia, as diversas ideologias acabaram comparecendo. E o Brasil, de alguma forma, teve que se voltar para a discussão sobre políticas públicas e sobre ideologias, que, na verdade, elas não estão mortas, elas estavam adormecidas aí nesses últimos anos. Ok. No segundo bloco, nós vamos analisar a resposta política que foi dada a esses movimentos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta no segundo bloco. No primeiro bloco, nós analisamos as razões e um pouco as características desse movimento popular, com seu vigor, que começou há 2 semanas e que também tem ainda seu fôlego e se manifesta, né? Nós encerramos o bloco fazendo uma reflexão também dos partidos. Há uma perda de representação dos partidos e os movimentos se negam exatamente a identificar-se e até a presença das bandeiras partidárias. E esse é um movimento também, uma característica que aconteceu em outros movimentos em outros países do mundo. Se não me engano, na Espanha, também na própria Itália. Como explicar esse descolamento entre os partidos e os anseios populares? Bom, indo um pouco naquela direção dessa diferença econômica como uma das explicações, existem outras. Nesse processo em que as demandas aumentam muito, essa canalização e a expressão dessas demandas nas democracias mais avançadas era feita até então
pelos partidos políticos, tá certo? Os partidos políticos, não apenas no Brasil, mas em geral, eles estão sofrendo, passando por um processo de questionamento, de congelamento, de pouca renovação. Sim. No momento em que os partidos perdem um vínculo com a sociedade, seja porque eles apostaram mais na governabilidade do que na representatividade, esses movimentos eles ficam sem nenhuma liderança. A dificuldade é qual pauta será negociada e com quem os órgãos e as instituições irão negociar. Então, essa própria falta de liderança e de instituições que representem esses movimentos é o principal ponto, a principal fortaleza desse movimento, mas é também a sua principal fraqueza. Fragilidade. Tá certo? Eles podem chegar no auge, eles podem conseguir movimentar a sociedade, mas quem chamar para negociar, com quem negociar, como negociar e o que negociar? É um problema. Aconteceu isso na Espanha. Eu acho que o movimento do 15M que aconteceu na Espanha é diferente do que aconteceu no Brasil. O que eles têm em comum? Foram feitos por jovens, de alta escolaridade, insatisfeitos com a política. Só que o 15M, e eu acompanhei muito o 15M, porque na ocasião eu estava lá, ele tinha uma pauta mais clara, ele questionava os partidos tradicionais. Inclusive, ele tinha uma placa que dizia nem PP e nem PSOE, que corresponderia ao Brasil, no caso brasileiro, nem direita nem esquerda. Mas eles não eram contra os partidos políticos, eles eram apartidários. Esses movimentos no Brasil, na verdade, quando eles colocam uma pauta contra os partidos políticos, eles estão colocando uma pauta de contra as instituições representativas. Aí eu acho que passa a ser um problema, porque essas pautas, ainda que elas sejam interessantes, elas têm que ser negociadas. Claro. E negociadas dentro das instituições, senão eles tendem a se esvair, ser um movimento que diz muito e que depois tende a desaparecer, se essas pautas colocadas não forem incorporadas. Qual que é a principal pauta desses movimentos, do meu ponto de vista? Do meu ponto de vista, na verdade, com essa coisa meio difusa, o que as pessoas estão querendo é ser ouvidas. Claro. E para ser ouvida, nada melhor do que introduzir na democracia representativa que sofre de uma crise de confiança, seria o fato de introduzir mecanismos mais diretos de participação. Perfeito. Eu acho que isso não acabaria com o movimento, mas sanaria algumas dessas lacunas que nós estamos sentindo no Brasil, que é de fato a falta de interlocução, de mecanismos de participação. Por que todo mundo foi pego de surpresa? Eu acho que os partidos políticos eles foram pegos de surpresa, não apenas o PT que governa, mas o PT, o PSDB, o PMDB, por uma opção no Brasil e em algumas outras democracias, segundo a qual os partidos têm que apenas que governar. A função do partido não é apenas de governar, é uma função importante, ela é fundamental. Partidos recrutam elites, se submetem ao votos para governar, mas ele tem uma função também de ser representativo de clivagens, de demandas. Quando você perde essa função, tá certo? Você se desloca da sociedade, gerando, portanto, desconfiança da sociedade em relação aos próprios partidos. Então, eu acho que os parlamentares, no geral, em Minas, no Brasil, eles estavam sendo muito bem avaliados e eles imaginavam que a economia os garantiria por ad eterno e que bastava fazer um bom governo e fazer uma administração que fosse técnica. Portanto, é uma outra boa resposta para entender esses movimentos. Houve por parte de diversos governos, não só do governo federal, mas de diversos governos estaduais, aquilo que o Edson Nunes chama há muito tempo de insulamento burocrático. Claro. O que é esse insulamento burocrático? É um governo formado aí para tomar decisões técnicas, como se a técnica não estivesse a serviço da política e como se, ao se tomar decisão técnica, não fosse necessário negociar com a sociedade essas decisões econômicas, como fazer, para que fazer. Então, eu acho que esse insulamento burocrático explica em alguma medida. É diferente do governo do Lula, por quê? Eu vou falar uma coisa que, enfim, eu imagino que isso possa ter acontecido. Com esses movimentos, eles romperam, eles são um sintoma da certa ruptura do pacto populista, neopopulista. O Lula ele conseguia falar diretamente com as massas. Claro. Agora, quando ele sai e assume uma Dilma, ou mesmo a Anastasia, que tem um perfil muito próximo também de técnico, os partidos não ficaram no lugar desse grande líder, que era o Lula, para fazer essa intermediação.
Ficou um vazio. Ficou um vazio de lideranças, um vácuo de lideranças para fazer essa intermediação. Mas não é bom que você tenha uma liderança intermediando no lugar dos partidos, mas esse era o caso do Lula. Não é que Lula não fosse ele só o dono da representatividade, mas parte do PT se deslocou para a liderança. Quando ele sai, tá certo? E medidas mais duras com a economia deverão ser tomadas, você não tem partidos fortes para fazer essa interlocução, e aí a coisa toda começa a aparecer. Outro ponto claro desse vazio foi a perda de hegemonia que o PT tinha com os movimentos sociais. Perdeu a hegemonia com os movimentos sociais porque se deslocou em direção a uma forma de organização muito centrada em uma liderança. Claro. Essa liderança fazia essa intermediação. Com esse vazio, ficou, como diz um marqueteiro, ficou um grande mar, tá certo? Separando a sociedade do Estado. E o Lula era alguém que navegava e fazia esse canal. Não sei se isso é um neopopulismo, mas é a ruptura desse modelo. Perfeito. E as pessoas foram para a rua. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a resposta política dada a esse movimento nas 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos examinando a vitória da cidadania, os movimentos populares, se podemos também falar em novos movimentos sociais, né? Quais são os ganhos desse novo movimento? Para mim, o principal ganho desse movimento é que a política volta às ruas. E quando eu falo que a política volta às ruas, é um pouco naquele raciocínio, naquela conversa nossa de faça política, mas faça através de técnicos, através de uma discussão que é técnica, que foi feita também durante o Plano Real. Quando Fernando Henrique Cardoso ganhou, ele ganhou em função de uma política econômica. Eu acho muito importante recuperar a política na dimensão que ela tem conflitiva. Quando o governo é chamado a negociar, e não só o governo federal, mas os governos estaduais, eles são chamados a negociar uma pauta política, ainda que seja muito difusa ainda. Então, eu acho que esse é o principal ganho. A outra coisa, muitas pessoas estão criticando a proposta da presidente Dilma, mas eu acho que, no fundo, quando ela tentou fazer aquela limonada, ela conseguiu capturar um espírito que vem das ruas, que é o espírito de introdução de mecanismos de participação popular. A senhora está se referindo ao pronunciamento de sexta-feira? Ao pronunciamento de segunda-feira, quando ela propôs... pronunciamento de segunda-feira propondo o pacto. Quando ela propôs aquelas 5 linhas para o pacto, o que me chamou a atenção foi a proposta de pensar uma reforma política. Eu acho que isso é um ganho para a sociedade. Havia uma dificuldade muito grande dentro do Congresso de você criar um consenso em torno de uma reforma política. Era muito mais propaganda dos próprios parlamentares do que vontade política de fato. Eu acho que isso foi um ganho. E, nesse sentido, a Dilma conseguiu recuperar a ideia de participação, seja através de um plebiscito ou não. Eu acho que se contempla um pouco aí a pauta desses movimentos. Para mim, foi o principal ganho. Outro ganho, eu gosto muito da ideia de que partidos têm que ter programas e que partidos têm que ter ideologia, seja a direita ou a esquerda. Claro. Nesse movimento tem direita, sim, ainda não articulada. Seria bom que as pessoas se articulassem em torno de bandeira. E as pessoas começaram a dizer, olha, eu sou de direita, então que se articulem, que criem instituições e que venham para além institucional discutir o seu projeto mais ou menos conservador. Todo mundo veio ao centro porque pelo centro é que você ganha a eleição. Mas todo mundo se fantasia de centro, na verdade. Todo mundo se fantasia de centro, na verdade. Agora, eu acho que tem os problemas também, né? Eu entendo a crise da representação dos partidos políticos. Como analista, a gente entende perfeitamente a falta de confiança que as pessoas têm nas instituições representativas, mas confiança nas instituições representativas e descrença nos partidos políticos é um fato gerador de menos democracia e não de mais democracia. Sim. Eu acho que esse é um problema, que, enfim, tem que ser pensado aí por esse tipo de movimento. Há espaço e há campo para fazer essa reforma política tão sonhada e tão debatida e desejada? Eu acredito que
a classe política está pressionada e muito dificilmente eles vão deixar de fazer essa reforma política. A Dilma, ela dividiu essa responsabilidade aí com os governadores e com os prefeitos. Tá certo? Isso também é inusitado, essa reunião da presidente com seus ministros, 27 governadores, 27 prefeitos de capitais, 26 prefeitos de capitais, né? Isso. É também uma coisa inédita na política brasileira. Inédita e muito importante. Foi um ganho das ruas da cidadania. E as perdas? O fato, Girolete, de que esteja havendo muita violência nesses movimentos, o diferencia dos demais, sobretudo o diferencia bastante do que foi o movimento 15M na Espanha. Os especialistas dizem que é apenas um grupo. Ora, esse movimento não tem um líder, esse movimento representa várias ideias. Sim. E é certo que tem ideias democráticas, mas é certo também, é importante o movimento pensar que existem pessoas ali dentro que consideram que a violência é o melhor modo de obter uma negociação, e não é. Então é grave esse desrespeito à democracia. Então, sim, mas eu acho que o que predominou é um pouco a manifestação da soberania popular e essa manifestação da sociedade civil pró-cidadania. Sim, nós tem predominado. Quer dizer, nós estamos pensando que... O destoante é sobre, digamos, um balanço sobre a positividade, o destoante é a questão da violência, mas eu não acho que seja uma questão... Voltando à questão da política, eu não acho que seja só destoante. Num lugar em que não há espaço para a política, a violência surge eventualmente de alguns lados com a melhor maneira de se obter êxito e sucesso em suas reivindicações. Ou então a violência aparece no movimento porque não tem canal de participação política. De participação política. Ou seja, na ausência da política surge a violência. Claro. A violência não é a política por outros meios, é a ausência da própria política. Claro. Então é importante que a política volte para o debate, que essas manifestações se transformem num diálogo através das instituições. Eu acho que é o segundo passo que esse movimento agora deveria fazer. Dialogar, negociar, pautar, pressionar e apresentar aí como eles têm se apresentado através do MLP, do Movimento do Passe Livre, através da discussão da responsabilidade fiscal, de um pacto pela saúde, qualquer que seja a direção desse pacto pela saúde e pela educação, ele tem que ser feito. O que não pode também acontecer é que a gente imagine que a democracia só é feita na rua por tempo indeterminado. Claro. O que aparece também é a responsabilidade fiscal. A senhora se referiu à economia, que não está indo bem, e à inflação, que está subindo. Sim. E a responsabilidade fiscal é um chamamento também para que se controle a inflação. E a conquista da estabilidade foi uma grande conquista brasileira que veio reforçar exatamente a democracia, né? Exatamente. Essa digamos, é uma bandeira nova que não apareceu tanto ao nível do movimento, mas foi uma resposta que eu acho inovadora da percepção do próprio governo federal de que a política não vai mal e que nós precisamos ter cuidado exatamente com o crescimento e com o controle da inflação. Exatamente, porque o crescimento da inflação acaba corroendo os salários e os ganhos que nós distribuímos através das políticas sociais. Exatamente. Há outras reivindicações, por exemplo, na área da saúde, na área do transporte, porque a resposta que foi dada até agora ela é uma resposta talvez a médio prazo e que coloque muito, digamos, joga bastante a responsabilidade também no Congresso Nacional, né? Sim, eu acho que a questão da saúde, enfim, não sei muito bem como é que o Congresso vai avaliar isso. Acho que depende mais de um ato de executivo, de uma política pública. Agora, a proposta dos 100% dos royalties do petróleo, isso foi decidido pelo Legislativo, pelo Congresso. Então, acho que é uma outra conquista, você dividir a responsabilidade das políticas públicas, da discussão, também com todos os poderes, inclusive com o Judiciário, no que diz respeito a julgar os crimes aí de mensalão, porque a corrupção também foi uma das pautas. Então, acho que também, quando se pretende discutir... E a luta contra a corrupção reforça exatamente a decisão do
Supremo Tribunal com relação aos mensaleiros. Isso, exatamente. Isso fica claríssimo. Isso fica claro com os mensaleiros e com todas as formas de corrupção, porque uma coisa que eu discuto muito com meus alunos, há corruptores porque há corruptos e a corrupção não está só dentro do mercado, também está fora do mercado. Professora, nós estamos no finalzinho do programa, né? Quais as perspectivas para frente? Como é que a senhora vê a continuidade desse movimento ou do atendimento dessas reivindicações? Esse movimento, ele foi muito importante para que as pessoas pudessem repensar o lugar da política. Esse movimento foi muito importante para os partidos, sobretudo, para eles fazerem uma reflexão. Esse movimento foi importante para que o governo também pudesse voltar-se novamente para a sociedade. Qual é a possibilidade dele persistir ao longo do tempo? Eu acho muito difícil que desse movimento consiga se refundar novos partidos. Ele está muito fragmentado ainda. Eu acho que ele serviu como um recado para o governo e um recado para a própria sociedade também, que ela também, Girolete, havia se afastado da política e estava imaginando que a vida era um eterno, como eu falo com meus alunos, play center, onde quando a economia vai bem, eu não preciso me preocupar com a política. Então, acho que é um recado para todo mundo. É uma politização da sociedade, uma redescoberta da política. E outra, veja, sem política nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. E, sobretudo, no momento em que o Brasil precisa ter muito cuidado com a crise internacional para não derrapar aí e voltar a um processo um pouco inflacionário, que é o que ninguém deseja, nem situação, nem oposição e nem a população deseja que a nossa economia saia dos rumos. Eu acho que a população tá gostando, aprecia a democracia, aprecia a estabilidade, e esses são valores que a sociedade vai saber preservar. Espero que sim. Eu acho que nós temos a apreciação da democracia por parte significativa da população, mas a nossa democracia tem 30 anos, é preciso aprofundar a democracia brasileira com mais participação popular. Mas essa sacudida popular foi benéfica para o fortalecimento da democracia, né? É o que desejamos todos, né? E vamos ver os próximos passos. Perfeito. Muito obrigado, professora, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, mais uma reflexão sobre esses movimentos sociais, a sua importância, e esperamos todos que sejam exatamente movimentos que venham consolidar a democracia, a estabilidade, o crescimento do país e a projeção do país no cenário internacional. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.